Uma boa noite a todos. Você está feliz, irmãos? Está na casa do Senhor? Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, problemas, mas o Senhor tem dado força. E hoje é um dia de nós vir aqui agradecer a Deus, né? Pela semana, né? Pelo dia. E louvar o nome dEle. Engrandecer o nome do Senhor, apesar das lutas, né? Das dificuldades. E eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. Depois vamos estar orando e passando para o louvor. E diz assim a palavra do Senhor: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Palavra maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia está recheada, né, dessas palavras, né, que trazem força e conforto, né, para os nossos corações, apesar das dificuldades, das lutas. E eu estava meditando nessa palavra e achei interessante porque o profeta, ele não usa a águia aqui só para enfeitar o texto. Ele conhecia uma águia, né? E eu estava lendo, né, algumas características da águia. E tem várias características, é um animal bem interessante, né? E desperta curiosidade na gente de entender, né, a capacidade de cada um. E a águia é um animal de atitude. E ele é decisivo no que faz. Ele consegue enxergar a presa dele a milhares de quilômetros. Ela pode ver a presa dela uma distância que um ser humano nunca vai conseguir enxergar com a ajuda de um equipamento. Então a águia, quando ela sai para caçar, ela não sai decidida que vai pegar um rato ou uma cobra, né? Ela não sai com essa decisão, ela sai para caçar. Então, quando ela vê a presa dela, independente do que for a presa, ela estuda, né? Ela observa. Então, ela se renova. Em meio às dificuldades da presa, né, que ela vai pegar. Porque cada animal que ela foca, ela tem uma dificuldade. E nós também é assim na nossa vida. Cada situação na nossa vida, nós temos algumas dificuldades. Só que nós temos que ser como a águia, ter atitude, se levantar, não ficar parado e ser decisivo. E o que o profeta está ensinando para nós é que aqueles que confiam em Deus, que esperam nele, ele vai dar esse renovo. Em meio às dificuldades, ele vai abrir os nossos olhos, vai fazer nós enxergar além daquilo que nós enxergamos, porque os problemas, as dificuldades têm a tendência de cegar nós. Muitas vezes eles cegam, deixam nós atribulados, né? Perturbados. Mas o profeta está dizendo que aqueles que confiam em Deus não vão ficar perturbados. Apesar da dificuldade, da luta que você está passando, Ele vai te dar um renovo, Ele vai te ensinar a lidar com aquela situação. Só que nós temos que ser como águia, ter atitude e ser decisivo. Temos que ter atitude de confiar em Deus. Ser decisivo, não, eu creio, eu confio. Eu estou decidido a crer nessa palavra. Apesar da dificuldade, eu creio que na palavra de Deus, eu creio através da palavra dele que Ele vai me dar um renovo e Ele vai fazer eu sobressair. E é dessa forma que Deus quer agir na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como foi sua semana, seu dia. Mas se você aprender a confiar em Deus, ter atitude e ser decisivo, Ele vai te renovar e vai te mostrar o que fazer. Ele vai fazer maravilhas e você vai sobressair. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Vamos agradecer esse Deus que nos renova todo dia, independente da situação. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Que o Senhor, através da Tua palavra, dos louvores, Senhor, venha nos confortar, nos dar força e renovo, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, meu Deus, a entender os Teus planos para nossas vidas. Para que nós, Senhor, possamos
olhar com o olhar do Espírito Santo, olhar de fé, de confiança, para que nós possamos, Senhor, sobressair em meio às dificuldades das nossas vidas. Nós cremos no Teu poder, Pai, que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos, mas também cremos que o Senhor pode nos renovar, nos trazer força e ânimo. Nos ajude, a Deus, nessa caminhada. Não deixa nós nos cansar, Senhor, nem se fatigar. Dai-nos força, Senhor, como a Tua palavra promete. É que nós te pedimos essa noite em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado: nós não caminhamos pelo que vemos. A canção que nós vamos iniciar essa noite, ela narra a história da igreja, que começou, que cresceu a partir de Atos, dos Atos dos Apóstolos. E é uma preocupação que nós temos atualmente também. O que vai acontecer com a igreja do Senhor, que agora está aumentando tantas coisas, está tudo liberado, e a igreja do Senhor sempre firme, sempre mostrando que os nossos valores são inegociáveis? Será que a igreja vai ser perseguida? O que será que vai acontecer? Mas isso já vem acontecendo desde Atos, sabia? O povo de Deus já vinha sendo perseguido desde Atos. E o Senhor não permitiu que a palavra dele se perdesse, mesmo com tantas perseguições. E Ele não vai permitir que a palavra dele se perca atualmente também, independente do que vai acontecer com o mundo. A palavra dele é viva. E nós não caminhamos por aquilo que vemos. O que está acontecendo com o mundo, nós devemos orar e pedir a misericórdia de Deus. Mas nós estamos caminhando para o céu. E nada vai parar a igreja do Senhor. Nós vamos continuar crescendo e propagando o evangelho onde nós fomos, porque é isso que transformou as nossas vidas. Então vamos louvar ao Senhor com toda a nossa alegria, com toda a nossa esperança. É o que nós queremos.
Jesus, que nunca abandona o seu povo, que está sempre conosco todos os dias. Nós te adoramos, Jesus. A tua bondade é real. A tua bondade está sobre cada um de nós. Exaltamos o teu nome, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, a tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá por onde eu for. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, cantarei da bondade de Deus. Tu és santo, santo, santo Deus. Tu és santo, santo, santo Deus. Você pode agradecer ao Senhor pela sua bondade.
Pode agradecer ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, que está sobre nós todos os dias. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. A tua igreja te adora e te exalta. Tu és tudo que nós precisamos, Deus. Tu és tudo que nós precisamos. Teu
aquilo que você está sentindo, aquilo que está te deixando triste. Confesse ao seu Pai, confesse ao seu Criador. Em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo, temos certeza que Ele vai curar o seu coração, que Ele vai curar a sua alma, só Jesus. Que Ele vai curar aquilo que você tem para confessar, é só Jesus. É só você e Ele, é só você e Ele, é só você e Ele. E tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, Deus, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Tu estás nesse lugar, Pai. Tu estás nesse lugar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce
A paz do Senhor a todos. Você crê num Deus que conhece perfeitamente o seu coração? Um Deus que conhece, inclusive, aquilo que você veio buscar aqui essa noite. Aquilo que você veio entregar. Um Deus que sabe perfeitamente, inclusive, o que você quer ouvir. Ele sabe o que cada coração aqui quer ouvir. Não só porque Ele ouve as suas orações, mas porque Ele conhece as suas orações antes que a palavra saia da sua boca, saia do seu coração. Então Ele sabe perfeitamente o que você quer ouvir. Mas eu creio num Deus também, que sabe perfeitamente o que você precisa ouvir. E nem sempre aquilo que nós queremos ouvir é aquilo que lá no coração a gente crê que precisa ouvir. Então eu gostaria de chamar o pregador dessa noite. Crendo, pode subir. Crendo que independente do pregador, quem vai falar conosco é o Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo sabe perfeitamente o que cada um daqui precisa ouvir. E Ele vai falar o que você precisa ouvir, mesmo que você queira ouvir aquilo que você quer ouvir, amém? E muitas vezes, Ele vai dizer para você assim: ei, a minha graça te basta. Muitas vezes, não é livramento que Ele vai te dar, é graça para você suportar aquilo que você está passando. Porque aquilo que você está passando também pode ser justamente aquilo que você precisa passar, amém? Então a minha oração é simples. Que o Senhor fale, através da vida do presbítero Ademir, aquilo que nós precisamos ouvir, amém? Fica à vontade. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus por mais uma semana que passou de vitória. Graças a Deus pelas lutas, pela dificuldade que eu enfrentei. Podeis tomar os vossos assentos, meus amados, que eu quero ver se a minha irmã está aí, mas ela não está. A mãe do Marquinhos. Convidei ela para vir se congregar conosco, que é para nós dois cantar hino da harpa cristã. Ela faz uma segunda oitavada, que é a coisa mais linda do mundo. Quando nós cantamos, sentimos a presença de Deus. Mas, irmãos, tenho certeza que todos tiveram uma semana abençoada. E se vocês não tiveram luta, jeito que eu não vou desarmar ele aqui. E se vocês não tiveram luta nesta semana, espinho na carne, tá vendo? E se vocês não tiveram luta nesta semana, fique desconfiado, porque o crente que não tem luta, queridos irmãos, o crente que não tem luta é meio perigoso. Certo? Então, se você teve luta, vou deixar aqui se encharcar esse papel, ele. Então, eu tive bastante lutas, né? E essa foi uma semana de eu conversar muito com a Leia na mesa. Eu quero que o Senhor me dê uma mensagem que eu possa falar na mesa. Quando Jesus estava na mesa com os discípulos, quando os pais antigamente estavam na mesa com seus filhos, viu? Então eu estava dizendo para a Leia assim: ô Leia, quando eu trabalhava e os nossos filhos estavam em casa pequeninos, eles não se importavam se ia ter comida ou não na mesa. E também não se importavam o perigo que eu estava correndo lá no meu trabalho para ganhar o sustento para eles. O que eles queriam
é que quando chegasse na mesa, depois da escola, a comidinha estava na mesa e eles todos alegrinhos, a Vanessa e o André, alegrinhos, comendo. Eles não me perguntavam, pai, tu correu perigo hoje? Tu está muito cansado? Não. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra? É que quando vocês olharem aquilo que nós temos no celular da igreja, fala gente, fala. Grupo da igreja. E olhar o irmão que vai pregar na quarta, ou no sábado, no Aviva, ou no domingo, vocês devem se lembrar, Jesus, usa o teu servo, ajuda ele a preparar uma comida que venha me alimentar e me fortalecer. Os meus filhos não se preocupavam, porque eram criança. Eu tinha o trabalho naquela pressa toda eu acho que uma vez por semana, era difícil. Eles não perdiam um guarda-chuva e uma sombrinha, porque penduravam no muro para fazer não sei o quê, nas grades, e se esqueciam e iam embora. Chegava em casa, cadê o guarda-chuva, cadê a sombrinha? Ah, pai, eu deixei pendurado na cerca e tal. Às vezes eu ia de bicicleta lá, guarda-chuva novinho, tinha que comprar outro. Mas nós, aqui nesta noite, que tá lindo este templo hoje, nós temos um compromisso, já somos adultos, e devemos, quando ver o nome do irmão, Senhor Jesus, abençoa o teu servo na quarta-feira. Coloca no coração dele uma mensagem, né? Ou no domingo à noite, coloca uma mensagem que eu preciso ouvir. Deus está nesse negócio, como o pastor falou, não o que eu quero ouvir. Teve um tempo, irmãos, que a gente chegava em certa igreja aí, o pastor perguntava assim, o que é que tu vais pregar nesta noite aí? Eu tinha que mostrar para ele a minha mensagem. Cuidado, não prega isso porque tem fulano, tem ciclano que é autodizimista, tem fulano, tem ciclano, tem uma família grande. Cuidado com o que tu vai pregar. Graças a Deus que para mim nunca perguntaram. Porque se perguntasse, eu dizia, eu vou falar assim, 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 ou eu entregava ele no púlpito da igreja, para a igreja saber que tipo de homem que estava na frente daquela igreja ali. Mas, queridos, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que tu confirmou. Palavra inicial, Marcos, Isaías 40 e 31, né? Atitude e decisão. A minha sobrinha cantou, eu não sei se você sabe que ela é minha sobrinha, casado com meu irmão, casado com o filho da Marta, minha irmã. Ela disse no início que a igreja não para, a perseguição não parou, aquela igreja de Atos. Mas a igreja de hoje, a falta de decisão e a falta de atitude está parando a igreja. Aqui em Capivari eu conheço que templos já foram fechados. Não deram mais importância para o pessoal daquela região, daquele bairro ali. Fecharam um templo e venderam. Nos países, no exterior, igrejas estão sendo fechadas, feito bares, feito casa de jogatina. Por quê? Porque a incredulidade, ela para a igreja. Marcos até me disse, é preciso crer nesta palavra, não foi que você falou? Então é preciso crer nesta palavra que eu vou pregar nesta noite aqui. Se tem uma coisa que nós precisamos crer na palavra. Mas eu tenho livre-arbítrio. De março para cá eu ouvi o pastor uma vez dizer aqui, eu não sei se foi o Luciano, acho que foi o pastor que disse que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas muitas vezes nós usamos ele para ir contra Deus. Foi você? Está marcado ali. Nós usamos o livre-arbítrio, não é para defender Deus e o Evangelho, mas é ir contra Ele. Muitas vezes nós temos a petulância de usar o livre-arbítrio e dizer, eu sou dono do meu nariz, quem manda em mim sou eu. Eu oro se eu quero,
Eu leio a Bíblia se eu quero, eu vou na igreja se eu quero, quando der eu vou, senão eu vou para o meu divertimento, eu vou para lá e vou para cá, entendeu? Se numa dessa de ir para lá e de ir lá para cá, a trombeta soa, pá, e não dá mais tempo de voltar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, para nós termos cuidado, para não sermos confundidos por Ele, pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos arrebatar na volta de Jesus. Não sermos confundidos. Olha para o Ademir. É o Ademir? É o Ademir ou é um zumbi que está ali? É? Ando tudo desentralhado, parece um zumbi, não ando como um crente. Mas, queridos, na terça-feira aqui eu vi uma senhora que eu aprendi a amar, dona, acertei o nome, vamos ver, Elisete. Ela pregou para nós sobre Hebreus, capítulo 3, parece, né? Versículo 1 e 2, sobre aquele assunto, a chuva cai, né? E embebeda a terra e faz crescer a árvore, né? Mas tem aquela terra que não é porosa, que é lisa, até eu falei, é blindada, né? Depois a palavra foi minha, é blindada, então a chuva de Deus cai em cima e escorre tudo, não cresce. Essa, meu Marcos, essa é a vida de muitos crentes hoje. Eles blindam o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Eu estou usando as palavras do pastor. Não era isso que eu queria ouvir, não era isso que eu queria comer. Eu tinha um irmão que a minha mãe fazia um ensopadinho, verdinho, não botava colorau, a gente comia com pirandágua escaldado. Que coisa gostosa que a dona Aurina, que está na glória com o Senhor, esperando o dia da ressurreição, ela fazia. E eu tinha um irmão que dizia, isso aí, minhoca de novo, pepepe, e aquilo passava na minha garganta. Eu digo, não quer comer, eu vou comer. Não quer comer, eu vou comer. Tem crente assim. Então, se alguém não quiser comer, você coma a palavra, para ficar forte. Para ficar forte, porque eu vos digo que os dias vão ser maus. Os dias vão ser maus, querida igreja do Senhor Jesus. Nós já estamos indo para lá. Quem fez o L se lascou. Como que eu vou ficar do lado de uma pessoa que é contra a família? Como que eu vou ficar do lado de uma pessoa que não aceita, se o meu filho nasceu, olhou na frente do espelho, o que tem nela é uma mulher, e vão botar na cabeça dela que não é para mudar de sexo, e o menino também? Como que eu vou votar numa gente dessa? Como que eu vou confiar numa gente dessa? Nunca! Só se eu não fosse crente. Mas como eu sou crente, e como eu ainda sou cidadão desta pátria brasileira, sou cidadão do céu, nós somos cidadão do céu e cidadão da pátria brasileira, então nós tínhamos que fazer de tudo para o bem da nossa pátria brasileira. Então foi essa que eu ouvi aqui o meu querido irmão Marcos. Se nós não tivermos atitude e decisão para crer na palavra de Deus como ela é, nua e crua, porque a nossa mensagem ela tem que vir do céu e nós não temos que colocar remendo nenhum, né? Nós não viemos aqui para agradar ninguém, agradar pecado de ninguém, para agradar a incredulidade de ninguém. Nós viemos aqui para dizer, se tu te acha fraco, é só ler os capítulos antes de que o irmão Marcos leu, não é mesmo? Né? Hoje eu estou com 73 anos, mas eu vejo o jovem já está com a língua desse tamanho do lado de fora na igreja. Cansado espiritualmente. Por quê? Porque não se alimenta, irmão Marcos. Né? Eu estou magro assim por causa da Covid, sei lá o quê. Eu acho para ficar elegante. Já chega de velhice, emagreci para ficar elegante. Mas, querido, eu falei no nome da minha santa. Quando a gente fazia reunião lá, né, de estudo bíblico, a gente dizia garimpar, irmã
Que nome difícil de me lembrar, Jesus. Né? Garimpar. E ela garimpou. Ela foi para lá. Eu acho que a mensagem que tu olhou foi no mesmo Novo Testamento, né? E depois tu foi olhando os versículos ali que iam ligando, tu chegou até Hebreus. E eu comecei, irmãos, quando eu fui convidado, já me lembrei dessa mensagem, até telefonei para o pastor, ponha isso, se tu pode, a mensagem do primeiro domingo que eu preguei aí, que eu quero ver. E graças a Deus que não era, porque o Espírito Santo começou a falar comigo. Deuteronômio, capítulo 29 e 29. Quem não gosta de saber o dia de amanhã? Quem não fica às vezes pensando, o que será que vai acontecer? Será que eu vou embora da empresa? Não é mesmo? Será que vou fazer um exame? Será que o exame vai dar isso, vai dar aquilo? Né? Fica preocupado querendo saber o amanhã. Se trouxe a sua Bíblia, não faça isso. Traga a sua Bíblia para a igreja. Né? Diz assim a palavra de Deus aos Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Olha só o que o servo de Deus falou, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O Marco falou sobre a palavra de Deus, que nós temos que valorizar, que nós temos que crer, certo? O pastor também falou, eles que me deram alça, certo? Se quiserem brigar, briguem com os dois, eles que me deram alça. Aí eu comecei a garimpar, esse é um versículo meio isolado, mas eu tenho umas Bíblias lá, eu fui folheando e achei 1, 2, 3, e o último foi eu que veio ao meu coração e eu botei. Mas eu queria ler o versículo da Bíblia Viva, da 7ª edição da editora Mundo Cristão, de 1994, que diz assim, o mesmo Deuteronômio 29, 29, ele diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que não conta a ninguém, mas essa que muitas vezes nós deixamos em casa, não trouxemos para a igreja, temos vergonha de trazer para a igreja com uma pessoa. Eu, se pudesse fazer um penduricalho de Bíblia no meu corpo, eu fazia e andava por aí. Tu está entendendo? Porque eu não tenho vergonha da Bíblia, não tenho vergonha da palavra de Deus, não tenho vergonha de dizer que sou crente, não tenho vergonha de orar na rua pela uma pessoa, é só lhe dizer que está doente, quer que eu ore, eu quero, levanta a minha mão, e as pessoas já vão passando assim, olhando, e eu estou, Jesus faz um milagre, cura, estende as tuas mãos, liberta Jesus. Por quê? Porque eu sou uma testemunha. Jesus disse que quem cresce nele, rios de água viva emanariam do seu interior. Tu conhece o crente se ele é um poço seco ou se ele é uma corrente de água viva, quando da boca dele só sai coisa boa. Quando tu recebe as notícias no WhatsApp lá, não é nada de TikTok. Você sabia que o TikTok, parece chinês, uma coisa assim, e esse dinheiro que ele ganha para comprar terras na nossa nação, coisas aqui na nossa nação, com o nosso dinheiro que nós ainda damos para ele. Vamos para frente. Estou contando para vocês o relatório da minha semana. Então, aí garimpando junto com a minha irmã Elisete, acertei agora, certo? Eu achei Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 1. Depois eu vou entrar na mensagem. Esse é só um cabeçalho. Diz assim: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nas entrelinhas, não te preocupa com aquilo que não é para te preocupar, aquilo que pertence a Deus, que pertence a Jesus, que pertence ao Espírito Santo. Eles o que vão fazer vai ser o de melhor para a noiva do filho. Certo? Você tem essa confiança na palavra, que ele não vai te dar gato por lebre? Tem confiança? Fizeram um silêncio, por quê? Sim ou não? Você tem confiança que o Senhor olha para ti e vê como um filho e te protege, te guarda. Muitas vezes faz tu passar pelo brete, sabe para quê? Para nos dar uma injeção de ânimo, que o irmão Marcos leu, para renovar as nossas forças.
Quem sabe você pensa que na academia você alcança força para o teu físico. Mas a academia de Deus é sofrimento, é luta, é enfermidade, é problema. É ali que o homem interior se exercita para poder vencer as lutas. Que aquele que foi expulso do céu está doido para te pegar. E se tu não tiver banhado com o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, se nós virarmos as costas para a palavra de Deus, se nós desprezarmos a leitura bíblica, a oração, nós nos tornamos como aqueles gnu lá no deserto, que vão enfraquecendo e vai ficando para trás, e depois vem o leão e creu. Por incrível que pareça, queridos irmãos, nós somos o exército que é capaz de deixar os feridos para trás. A prova é quando alguém fica doente, ou quando alguém perde o emprego, passa necessidade, e nós passamos por longe e estamos dizendo: ô irmão, amém irmão, o Senhor te abençoe, viu? O Senhor tem promessas para ti. Mas as promessas estão na minha mão para me ajudar o meu irmão. As promessas que Deus me deu estão na minha mão para me ajudar o irmão que me procurar. Irmão Demir, eu caí numa aí, estou desempregado, luz atrasada, está cortada lá, entendeu? Se a bênção está na minha mão, e eu digo: ô irmão, com Jesus a vitória é certa. Não é? Não tem esses crentes? Mas deixa para lá. Mas eu disse para vocês que eu garimpando achei Atos 1:7, que eu já li para vocês. Mas também achei o 8, quando Jesus disse ali: não vos pertence saber o tempo das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude. Queridos irmãos, se naquele tempo que a igreja estava iniciando, era preciso que a igreja do Senhor fosse revestida da virtude do Espírito Santo. Imagina agora, queridos irmãos, o que nós sabemos do sofrimento da igreja, aquilo que a Bíblia diz e os livros de história dizem. Imagina agora, depois eu falar sobre isso que vem por aqui, talvez não dê para terminar. Tu está entendendo? Imagina agora. De quantos poderes nós precisamos, de quantas horas de oração nós precisamos, quantas horas nós precisamos passar aos pés do Senhor, buscando dele graça e virtude do seu Santo Espírito. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eu achei também João 5,39, isso é para todos nós. Jesus disse assim aos seus discípulos e a quem estava ali ao redor: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É preciso examinar as Escrituras, querido. É preciso. Ela vai nos dar vida, ela vai nos dar força, vigor, para suportar as lutas que virão, para suportar as enfermidades que virão, para suportar as coisas que virão. E, por fim, eu terminei na minha pesquisa com um versículo citado pelo meu ex-presidente da República. Ele dizia assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que tem muitos crentes presos em crendices, em coisas que o inimigo joga? Lembra quando eu falei, eu não sei se foi na terça-feira, que tem crente embaraçado com um fio de cabelo igual a galinha choca que a minha avó tinha, que não dava para ela correr para ir buscar os seus pintainhos, porque os cabelos enliou no pé. Aí vinha o gavião, aquele maldito quili-quili, e me pegava os pintinhos que a minha avó tinha, criando ali com tanto carinho. Tua avó. E ia embora. Sabe por quê? Porque ela estava enliada. Então, hoje, quando nós nos conhecemos a verdade, o inimigo das nossas almas, ele nos enlia em coisa desta vida, e nós ficamos presos nos seus laços.
Certo? Então, examine a Escritura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses dias em que nós estamos vivendo são dias de escuridão, de incredulidade. E se nós não estivermos com a nossa palavra no nosso coração, nós vamos cair, querido. Nós vamos cair, não tem por onde. Escute. Eu escrevi assim no dia 31/5/2020, então qualquer coisa não é coincidência, é providência, tá? Eu acho que era o auge da Covid, né, irmão Rogerinho? Né? 31/5/2020. Então eu escrevi essa palavra, eu já preguei isso na Assembleia de Deus, só que preguei com mais ênfase sobre o anticristo, aí deixei a folha do anticristo lá em casa. Porque tem gente que não está dando bola, entendeu? Não se importa, igual o meu filho. Tendo comida na mesa, papai pode correr risco como for, porque não é fácil. Para a gente assumir um púlpito diante de tantos olhinhos lindos olhando para mim, viu? Eu preciso de uma palavra que vai ajudar vocês a vencer essa semana, porque nós saindo daqui não sabemos o que nos espera, o que nos está reservado. Precisamos do escudo da palavra de Deus. Nós só seremos protegidos contra as astutas ciladas do diabo se nós estivermos investidos do poder de Deus e com cobertura do escudo de sua palavra santa. Aí tu resiste, aí vem uma dor na coluna, vem um espinho na carne, viu? Na quarta-feira retrasada, eu disse, pastor, prega para mim. Só não disse para ele que tinham me tacado um espinho na carne e eu perdi toda a força. Ai, meu Deus, prega para mim, pastor. Aí ele pregou na quarta-feira. Graças a Deus pelo pastor que Jesus me deu. Ó, foi salgada a comida hoje, mãezinha. Escute só. Eu comecei a dizer para vocês que todos nós temos uma curiosidade quanto ao futuro. Há algo na natureza humana que almeja saber o que acontecerá nos dias e meses ou anos que se vêm. Eu duvido que alguém aqui não tenha assim, como é que vai ser? Como é que vai ser o mês que vem? Né? Como é que vai ser esse tal de arrebatamento? Eu conversei com um amigo que eu vou comprar livro para ele ler sobre a doutrina do arrebatamento, entendeu? Mas eu sei, pelo conhecimento que Deus tem me dado e aprendi em congresso e em coisas ali por afora sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, dentro do âmbito pentecostal que nós somos, tá, irmão? Dentro do âmbito pentecostal. Não estou falando aqui de outras denominações. Se vocês quiserem crer à maneira deles, creiam. Mas eu, como noiva do Cordeiro, eu tenho certeza que o Senhor não vai jogar uma bomba aqui nesse mundo, eu estando aqui. Eliane, será que vai, Eliane? Se a Eliane não foi arrebatada, nem o Nilo, nem os seus filhos, né? Jesus vai jogar uma bomba aqui, não vai não. Vocês vão ver na mensagem ali, vamos para frente. Então eu disse a vocês que todos nós temos uma curiosidade de saber o futuro, certo? E às vezes pirulitamos nisso aí. Haja visto entre nós, pentecostais, muitos que ao invés de buscarem a revelação de Deus em sua palavra, correm atrás de falsos profetas, desprezando os cultos de ensino e a instrução de seus pastores e obreiros. É ou não é? Eu conheci crente que ia numa certa igreja comprar saco de sal, não dava dízimo, não dava oferta, mas ia comprar saco de sal para colocar atrás da porta da sua casa. Pode isso? Responda para mim, sim ou não? Como diz o bispo Macedo. Pode um crente pentecostal ir lá comprar saco de sal para colocar atrás da porta? Cadê Jesus? Cadê o Jesus que ele creu? Cadê o Jesus que morreu por ele na cruz do Calvário? É preciso saco de sal? É preciso uma 100 gramas, 200 gramas lá dentro do nosso saleiro para salgar o ovo, salgar a comida, entendeu? Mas não para botar atrás da porta da minha casa. A minha casa eu oro e entrego ela nas mãos do Senhor, a casa dos meus filhos, elas são protegidas com a graça de Deus. Né? Não que eu saia ungindo as paredes. Não, para com isso. Isso aqui é alvenaria, gente.
Agora, vocês que estão sentados no banco, sim, o Espírito Santo quer ungir vocês e quer encher ele da sua virtude, para que nós sejamos tochas aqui no caçador, a anunciar a palavra de Deus. Aleluia! Eu disse para vocês, porque os centros espíritas estão cheios, a consulta aos adivinhos com suas cartas e búzios, porque querem saber o amanhã. Mas o amanhã, queridos irmãos, trará o seu mal, queira nós ou não entender. Cada dia traz o seu mal. Não adianta você se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai corresponder de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E se nós queremos ser protegidos, nós temos que estar guardados embaixo do manto sagrado do Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo, que Ele venha a nós através da nossa decisão em crer na palavra do Senhor. É preciso crer, e para crer é preciso ler, viu? E para crer é preciso ouvir a palavra de Deus e aceitar ela como verdade na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha, Jesus. Mateus 6:34 foi Jesus quem falou. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. A nossa preocupação deve ser orar, buscar o Senhor, fugir da prostituição, fugir da incredulidade, né? Vocês são conhecedores da Bíblia, vocês sabem aquele problema que deu lá com Pedro, que Pedro queria que os crentes que aceitassem Jesus, Moisés já tinha morrido, já tinha acabado a lei, queria que os crentes se circuncidassem, né? E depois chegou alguém lá e disse para ele, para com isso, cara. Olha, tu parece que tem... Parece uma moeda, tem duas caras, cara e coroa. Quando chega gentil, tu é gentil. Quando chega judeu, tu é judeu. E querem ainda que os crentes façam circuncisão, porque não é em ti. Só porque tu sofreu, quer que os outros sofram também? Não, não é por aí. Tu está entendendo? Então, queridos irmãos, vamos para frente aqui. Mas Deus nos atendeu à nossa necessidade de curiosidade, eu acho que é isso, né? Mas Deus nos atendeu a essa necessidade ao revelar de antemão os acontecimentos futuros. Talvez você pergunte assim, é verdade, irmão? Hoje eu conversei ainda com a Leia. Eu digo, Leia, sabe por que o João foi colocado dentro daquele tonel de óleo quente e não queimou ele? Jesus deu um banho nele de óleo porque ele ia para um lugar que tinha muita foca. Então as focas são bem gordinhas, né? Para não sentir frio. Então João foi para lá lambuzadinho de óleo quente, viu? E não passou frio. O meu irmão João, eu disse para a esposa, era o discípulo que era mais parecido com Jesus. Por isso é que ele foi o último dos moicanos. Um homem com coração do tamanho de Jerusalém. Um homem que amava Jesus. Ficava sempre recostadinho ao peito de Jesus na mesa. Certo? Os outros estavam mais longe. O Pedro, né? Uma coragem, né? Mas disse, quando Jesus explicou alguma coisa ali, que agora eu não vou entrar, que eu não quero sair do assunto, ele disse assim, João, pergunta para ele quem é. Tu que está aí pertinho dele, pergunta para ele quem é. Quem está perto de Jesus, queridos irmãos, em oração, em leitura bíblica, sempre tem alguma resposta, alguma mensagem para dar para a igreja. E Pedro disse assim, João, pergunta para ele quem é que vai trair. Parece que é trair, né, Rogerinho? Vamos lá. As profecias bíblicas dão-nos um vislumbre dos acontecimentos vindouros. É só você estudar a Bíblia de capa a capa, uma Bíblia de estudo. Não conhecemos todos os detalhes, mas há informações suficientes para termos uma ideia geral do que está para acontecer. Mateus 24, capítulo 6 ao 8. Escute só. O que estiver acontecendo, eu gostaria que vocês dissessem, sim, e ouvireis de guerra, rumores de guerra.
olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra de Deus, ela vai se cumprir neste mundo, queira nós ou não. Jesus não vai retroceder, viu? Jesus não vai retroceder. Jesus não vai mudar o que está escrito. Deus não vai mudar o que está escrito. O que está escrito, como disse Pilatos, quando botaram lá em cima da cruz, Jesus Cristo, o Nazareno, o rei dos judeus. Alguém reclamou e disse assim, não, o rei dos judeus não, ele não é nosso rei. Aí o Pilatos disse assim, o que eu escrevi, escrevi. O que Deus escreveu, o que Jesus falou, está escrito e não vai voltar atrás, ela vai se cumprir na íntegra. Então, perca o medo e se agarre em Jesus. Perca o medo das coisas futuras e se agarre em Jesus e na sua palavra. Então, eu disse a vocês que nós não conhecemos todos os detalhes, mas há informação, para quem estuda a Bíblia, há informação suficiente para termos uma ideia geral do que está para acontecer. E a boca não é boa. Vamos lá para frente aqui o versículo, né? Me ajuda, porque eu tenho um problema de cabeça que a Covid me tirou ali. Jesus ainda não me deu de volta, ele prometeu, mas eu estou crendo nele que ele vai fazer um milagre na minha vida. Aí o versículo 7 diz assim, portanto se levantará nação contra nação. Reino contra reino, e haverá fome, e pestes e terremotos em vários lugares. O que é que vocês acham? O que é que vocês já acham? Acho que dá tempo de nós nos preocupar com mais das coisas dessa terra, adquirir casa, adquirir isso, aquilo. O que temos, temos. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, quem é casado, que cuide das coisas de casado, mas quem é solteiro, que cuide das coisas do Senhor. Então, nós somos solteiros. Então, nós temos, nesses últimos dias, cuidar das coisas do Senhor. Não sei se estão entendendo a parafrase minha aqui. O Senhor nos libertou para buscar as coisas de cima, porque o inimigo vai fazer poeira nesses últimos dias, como Sanbalat e o Tobias fizeram na reconstrução dos muros de Jerusalém, para impedir que a obra do Senhor na cidade de Jerusalém fosse completada. Eles fizeram poeira, e o diabo vai fazer nesse dia muita poeira. É preciso nós termos do colírio do céu, comprar do colírio do céu, para que nós vejamos aquilo que está se cumprindo aqui na terra. Mas todas essas coisas, minhas senhoras, são os princípios das dores, meu Senhor, são os princípios das dores. A bolsa, não sei como é o nome daquela bolsa, vai se arrebentar. E o dia vai raiar, o dia glorioso vai raiar. Nós temos um hino da harpa cristã que diz assim, 371. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aleluia! Como eu espero este dia glorioso. Oxalá o Senhor me dê ouvidos afinados pela sua palavra e que eu não esteja desapercebidos para ouvir o som da trombeta e ao encontro dele nos ares, lá nas nuvens. O Espírito Santo nos pegará, que eu já estiver mortinho, eu vou nascer num corpo 0 quilômetro, transformado. Quem estiver vivo também vai ser transformado logo em seguida. E junto, diz Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Alegre-se com esta palavra.
Alegre-se, porque Jesus vem nos buscar. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Aleluia! Hoje eu estou órfão da minha mãezinha e do meu paizinho. Mas dele eu não estou. Dele eu não estou. Não estou órfão dele. Ele tem estado comigo, viu? Tem enfrentado as lutas. É bem verdade. Mas eu tenho que passar por isso. Eu tenho que... A minha mãe dizia assim, rapaz, se eu não tiver com a rédea nas mãos, vocês vão quebrar a carroça. Ela fazia uma parafrase assim, porque nós era levados da casqueira, como dizia meu avô. Então ela dizia, eu tenho que estar nas mãos, na rédea, puxando vocês, porque senão vocês me quebram a carroça. Não é mesmo? E se Deus não manter certos crentes na igreja, e eu sou um desses, tá? Com certo probleminha, querido, tá vendo? Minha coluna tu vai ter que soldar. Se Deus não nos mantém em rédea curta, queridos irmãos, quando você enfrenta luta e problema, não reclame de Deus. Viu? Se você reclamar, mas só reclame como Abacuque. E tu já leva em seguida, para aí, eu vou me colocar na torre de vigia. É porque você saiu da torre de vigia. É que nós precisamos, nestes últimos dias que antecedem a volta do Senhor, voltar às raízes. Voltar às raízes. Oh, eu conheci a igreja do Senhor em Capivari de Baixo, nos idos de 57, querido. Você sabe a igreja católica onde é que era? Não descia aquela rua ali de trás, nada era calçado. Quando vinha, que fazia aquele buraquinho assim para ir na direção da igreja, a gente já ouvia as línguas, a gente já ouvia os hinos espirituais e o nosso coração se derretia. O meu coração, menino de 8 anos, 7 anos, por aí assim, o nosso coração se derretia. A tia Dima, que já foi para a eternidade, irmã da minha mãe, e o meu avô, ele vinha assim, bem velhinho, e as nossas lágrimas naquela poeira, puf, puf, puf. Nós ouvimos o barulho do pingo da nossa lágrima, cada gota, porque o Espírito Santo dali já começava a nos mover com sua graça, com sua presença. Essa era a igreja de 1958, por aí, 57. É preciso que nós voltarmos a raízes. Jesus disse a João, em Apocalipse, a uma igreja, né, que ela retornasse ao primeiro amor. Porque a falta do primeiro amor tem feito a igreja parar. A falta do primeiro amor, a fome pela palavra de Deus, tem feito a igreja parar de caminhar. Muitas vezes, amados irmãos, nós não nos importamos nem com os nossos familiares que não são crentes. Naqueles tempos, quando uma pessoa aceitava Jesus como Salvador, ela não descansava enquanto a família não ia para a igreja, meu pai. Eles diziam que nós éramos chatos. No serviço, então, meu Deus do céu, os crentes que eram batizados, é tão regozijante receber a virtude do Espírito Santo, o falar em línguas, é tão gostoso quando está em aflição. Eu, quando estou em muita aflição, vou lá no meu quarto, eu sinto desejo de falar em língua. Eu disse para ela um dia desse, na hora do almoço, mãe, eu estou com vontade de falar em língua, larguei meu prato e comecei a magnificar o nome do Senhor em línguas, e Ele me reconfortou. Porque com certeza ele entendeu o que eu falei em mistérios com ele. E ele me fortaleceu. Aleluia! Eu dizia a vocês, mas que todas essas coisas são os princípios das dores. Isso que está acontecendo é avisando, prepara o carro, prepara aí a fraldinha, prepara porque ela vai para o hospital, ela vai ganhar um neném. Prepara, deixa tudo certinho, não é mesmo? Olha, quando a Léa ganhou o André, foi uma correria. A bendita da bolsa arrebentou na cama e eu saltava assim igual uma pipoca para lá e para cá. O que eu faço? Ela assim, chama o vizinho, pede o cara. Lá na calma, chama o vizinho, pede o cara. Aí levei ela, aí começou a doer quando ganhou o André. Meu filho, lindo, lindo, lindo. Certo? E vai nascer um dia para a igreja do Senhor. Vai nascer um dia, viu? Vai nascer um dia. Tem essa esperança, irmãos.
tenha essa esperança. Se você não tem, saia nesta noite daqui com esta esperança de que o teu noivo não vai jogar uma bomba neste mundo enquanto nós estivermos aqui. Ele vai nos tirar daqui. Aleluia! Nos arrebatará e nós subiremos ao encontro dele nos ares. Vamos lá. Onde é que eu conheço? Eu dizia a vocês que não conhecemos todos os detalhes, mas há informação suficiente para termos uma ideia geral do que está para acontecer. Aí eu li para vocês Mateus 24, 6, 7 e 8. O Senhor nos deixou pista para não sermos pegos de improviso. E disse que não... E para nós dizermos depois, assim, na cara limpa para ele, que nós não fomos avisados. Isso está em 2 Pedro 3 e 17. Vamos ver se eu acho aqui 2 Pedro 3 e 17. Vamos lá, é aqui. Não, é aqui, dá licença. Está vendo como o meu velho está? 2 Pedro 3 e 17. Vamos lá, Jesus. Alguém achou aí? 3 e 17, o apóstolo Pedro diz assim, mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão. Quem não sabe que Jesus vai voltar? Só quem não lê a Bíblia. Quem não sabe que o mundo está entrando em crise, em colapso? Quem não sabe? Só quem não escuta, quem não olha. Mas a maioria daqui sabe que o mundo está entrando em colapso e vai entrar. Eu não sei que ideia maligna é essa na cabeça dos governantes, viu? De trabalhar contra o agronegócio que produz comida para a população da terra e para mandar lá para fora, para aqueles abençoados que estão lá. Terminou a água. E Pedro disse... Mas vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos. É eu e você que temos que nos guardar. Guardai-vos de que pelo engano são coisas dos últimos dias. Foi o que Jesus falou aos discípulos. Mas tem muita gente por aí. Viu? Na Covid, o que apareceu de falso profeta, viu? Eu só olhava para ele e dizia, a Bíblia não diz isso. Eu guardar farinha, guardar feijão na garrafa PET para me esconder. Como? Eu tenho que estar preparado aonde que 4, 5 garrafas de PET, de feijão, de arroz, vai durar 7 anos de grande tribulação. O cara está biloló da cabeça, não lê a Bíblia, certo? Né? Então, irmãos, apareceu no tempo da Covid, esses falsos profetas ganham like da crentarada toda aí, e muita gente foi na deles. Guardai-vos de que pelo engano 2 homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quando nós não damos credibilidade à palavra de Deus, automaticamente nós estamos nos virando as costas para ela e estamos dando ouvido a mensagens enganosas. Mensagem de falso profeta, do WhatsApp, enfim, tanta gente por ali. Tanto retetê que eu não me agrado daquilo. Sempre fui assembleano, mas nunca gostei de retetê. Sempre se fazia aquelas campanhas de batismo com o Espírito Santo. Alguém um dia chegou para Léa, fala esta língua, lá, está lá. A Léa olhou bem para ele, empurrou ele para longe, olhou bem para a cara dele. Porque ela é mulher de presbítero, ela é instruída. Cai fora, meu! Com esse tralalá, a Bíblia diz que foi Deus quem deu aos discípulos. Foram vida línguas repartidas como que de fogo, que repousaram sobre cada um. E todos foram cheios da virtude do Espírito Santo e começaram a magnificar a Deus em outras línguas. Falando aquelas 16 ou 14 nações que estavam ali naquele dia. Deus também fala grego, Deus fala hebreu, Deus fala todas as línguas do mundo. Então, aquelas pessoas foram todas evangelizadas. Oxalá o Senhor nos dê uma língua destra para a batalha. Não só as mãos, mas uma língua destra para a batalha. Tenho 10 minutos.
Vamos lá. Vamos lá, Ademir. Eu falei para vocês para nós não sermos pegos de improviso. Em Mateus 24, 6, 7 e 8, Jesus dá-nos um relato das coisas que aconteceriam nos últimos dias, e vocês confirmaram dizendo sim. E quando entraria no princípio das dores. As longas e obscuras profecias bíblicas sobre um governo mundial percorrem todas as páginas da história mundial. Desde 64, querido, desde 64 eu já me entendia por gente, eu morava em Cabeçuda, já teve um levante que queria fazer um governo só porque ainda não era a hora. As coisas de Deus são feitas na hora. Lembro quando Maria disse assim, mestre, faltou vinho. Será que foi Deus que usou ela? Faltou vinho. Jesus prontamente disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O diabo estava doido que Jesus começasse a fazer as coisas antes da hora. Eu, particularmente, creio que não foi o Espírito Santo quem falou através dela. Não sei se foi a vontade de toda mãe querer que o filho, né, o meu filho ali, ele é dotado. Viu? Faltou vinho, Jesus. Enche as talhas. Aí Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, fica quietinha aí. Fica quietinha aí. Viu? Tu só foi a incubadeira, a chocadeira, para o Espírito Santo me gerar dentro de ti. Tu é a minha mãe que me incubou. Mas eu obedeço à ordem do meu pai. Vocês lembram quando eles perderam Jesus no templo? Se esqueceram de Jesus no templo, vieram 3 dias de caminho. Imagina o povo andando devagarzinho, cantando o hino, vai embora. Depois, quase da metade do caminho, tiveram que voltar. E qual foi a resposta que Jesus deu para ela, que não foi resposta de falta de educação? Tu não sabes que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? E ela sabia. Porque ela ouviu o anjo todo dizendo para ela. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, ou cumpra-se em mim toda a tua palavra. Que decisão, irmão Marcos. Que atitude desta mulher, uma jovem que é cheia do Espírito Santo, que é um vaso para a honra do Senhor, teve atitude assim, não, o que é isso, né? Como é que eu vou aparecer grávida aí? O que é que vão dizer de mim? Não é mesmo? O que é que vão me chamar? Para mim, para o meu noivo. Podia dizer, tu está mais é louco. Não quero não. Mas ela disse assim, ela escutou e disse assim, eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Oxalá, queridos irmãos, que nesses dias que nós estamos vivendo, nós possamos dizer ao Senhor, eis-me aqui teu servo, usa-me nas tuas mãos, enche-me do teu Espírito, envia sobre a minha vida uma libertação das coisas desta terra, para que eu possa ir aos teus pés como Maria e me encher do teu poder. É preciso. Irmão Rogerinho, para receber o poder do Espírito Santo, é preciso ser um crente de verdade, um crente regenerado de verdade, viu? Os discípulos, antes de receber essas promessas gloriosas, eles eram acovardados, faziam cada besteira, perguntavam cada pergunta para Jesus, né? Tomé, André, mostra-nos o Pai, isso que basta. Pedro achou que o reino de Deus era na base da espada, né? Mas não é por aí. Não é por aí. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é graça e paz e a unção do Espírito Santo do Senhor. Vamos lá. Eu disse a vocês que as longas e obscuras profecias bíblicas sobre um governo mundial percorrem todas as páginas da história mundial. É só ler. Há mais de 100 anos está sendo estudado o implantar de um governo mundial com uma só moeda digital. Viu? Nós dormimos. A igreja dorme por causa da incredulidade e por causa da vida fácil, tá, irmão? Vocês sabiam disso? Eu não sei se você concorda comigo.
Quando o vento está soprando na direção da nossa vela, nós soltamos a vela e calçamos ela ali no banco, ali, e o vento enche e nós estamos, oh, glória, aleluia, né? E o vento está soprando. Mas quando o vento vira ao contrário, e aquele pau que tem embaixo da coisa, muitas vezes pega na nossa cabeça, pá! Ai, meu Deus do céu, estava tão bom o vento soprando ao contrário, indo para lá. E agora Deus nos faz vir para cá. Então, queridos irmãos, então a igreja dormiu. Eu sempre dizia que os nossos pastores lá, eles se esqueceram de fazer o futuro. E futuro não se espera, futuro se faz, sabia disso? Futuro se faz. Para ter sucesso aqui na terra, você precisa estudar, tirar tempo, sofrer. Se você quer ter conhecimento da palavra de Deus para pregar, você tem que tirar tempo, estudar, fazer curso e ler. Eu sempre ia de atrás. Graças a Deus que a Léa sempre era assim, mãe, tem curso lá em tal lugar. Eu estou indo, vai em nome de Jesus, eu ia. Ficava muitas vezes uma semana lá, das 7 à meia hora da tarde, e em casa almoçava, vinha 1 hora, já estava de joelho, orando, e só saía dali 10, 10:30 da noite. Canseira! Muitas vezes a gente olhava assim, com sono, parece que os irmãos viravam anjo, né? Olhando assim para o pregador, virava anjo. Eu fiz o curso de aperfeiçoamento para professores da escola dominical. Olha, foi cansativo, mas aprendi. Foi cansativo, mas aprendi. Então nós dormimos. Muitas vezes nós não temos coragem de falar uma pregação meia feijão, um tutano com caracu dentro, né? E botar farinha e fazer aquele pirão seco, né? E comer com a mão, que coisa gostosa que é. Não entende? Então, irmãos, e nós dormirmos, mas o diabo não dormiu. Ele não tem sono, viu? Ele ficou, assim como o Espírito Santo tem os seus servos fiéis que lutam e oram, ele também tem os seus que jejuam e oram e buscam as rotas infernais para propagar coisas malignas na terra. Ou vocês acham que essas coisas que estão acontecendo na família, nos governos, essas mulheres feministas, eu nunca gostei, eu sempre disse para ela, eu não gosto de mulher feminista, eu gosto de mulher feminina. Que ela mostre para mim, né? Por isso que eu gostei dela. Certo? Que ela ainda é. E eu disse para vocês que há mais de 100 anos o governo e a moeda digital, e é o que estão falando agora, é o Drex, fazendo-nos lembrar que um dia surgirá um líder mundial de tamanha envergadura que todo o mundo cairá aos seus pés, certo? Os que estão à frente das nações hoje, queridos irmãos, eles vão fracassar tanto, que não vai dar mais jeito de tanto caos nas nações, que Satanás vai trazer o seu líder, um homem super inteligente. Eles dizem hoje que é esse e aquele, mas não vai de atrás não, tem nada disso. Tu está entendendo? Então, o governo mundial fazendo-nos lembrar que um dia surgirá um líder mundial de tamanha envergadura que todo mundo cairá aos seus pés. Eu disse um dia ao pastor Oswaldo, o Senhor, vou dizer uma coisa para ti, eu disse para ele assim, tu não pensa tamanha o poder de convencimento do espírito do anticristo nos últimos dias. Aqueles que ficarem aqui, não adianta chorar e lamentar, que ele vai te convencer a adorá-lo. Porque a Bíblia diz que o homem prevarica até por um pedaço de pão. Muitas vezes nós pregamos e cantamos que queremos ser fiéis ou vamos ser fiel, mas na hora que a fome bater, na hora que a fome apertar, na hora que o estômago começar a roncar, e nós sabemos que a igreja subiu, e agora? Eu não posso comprar e nem vender. E agora como é que fica? Vou morrer de fome? E vai morrer. Ou vai ceder para o anticristo e já está selado para a perdição eterna. Vamos lá.
seduzirá a opinião pública, enganará as nações e assumirá o controle do planeta. Como o próprio Satanás não sabe o tempo exato da volta de Jesus Cristo, ele precisa manter um candidato ao anticristo permanente pronto no mundo. Como podemos saber de quem se trata? O que acontecerá quando ele entrar em cena? Aí eu escrevi aqui, isso não nos interessa. Lembra lá quando eu li em Atos? Que Jesus disse, não, vocês não interessa saber o tempo e a estação das coisas que sobrevirão. O que interessa para vocês é ficar em Jerusalém e ser cheio do Espírito Santo. E para nós também, não pense que hoje não precisa para nós, precisa. Isso não nos interessa porque cremos pela palavra de Deus. Marcos botou veneno aqui. Seremos arrebatados antes dele assumir o comando do mundo. Pelo menos eu sou um pentecostal, viu? Da Gema, e eu creio que diz lá em 1 Tessalonicenses, viu? Eu creio nesta palavra. Eu vou para a sepultura, irmão Rogerinho, crendo nesta palavra, que o meu corpo vai apodrecer ali, entender se Jesus demora muito, viu? Mas eu vou ressurgir dali em glória. Eu vou ressurgir dali num corpo glorioso que não precisa dos aparelhos dos astronautas para mim passar o espaço sideral, porque o meu corpo é um corpo glorioso como de Jesus. Apalpável, e eu vou comer lá no céu, na bodas do Cordeiro. Que comida gloriosa! Que maná especial que Jesus tem preparado para a sua noiva, né? As festas dos judeus eram 7 anos e a festa da igreja no céu será por 7 anos, enquanto o mundo passa pela grande tribulação, sofrendo, e aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, a igreja está lá, que é uma dondoca, sentado na maior mesa que já se viu na face do céu, não se viu na face da terra, certo? E Jesus é que vai nos servir. Ei, maravilha! Eu não vou precisar correr atrás. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Lembra, não precisa dar beijo em ninguém, como lá no Getsemane, eles eram tão parecidinhos, e a noite estava escura, mas lá vai ser muito claro, porque o sol da justiça vai brilhar, meu Deus do céu. Este sol que nós vemos hoje é como uma velinha dessa que se acende para defunto, diante da luz do sol da justiça, que brilhará em glória. E a Bíblia diz que nós brilharemos como astros. Maravilha! Eu tenho essa esperança. Tenha essa esperança, irmãos queridos. Tenha essa esperança. Aleluia! Aleluia! Vamos lá. Paulo também fala em 2 Timóteo o tipo de gente que haveria nestes dias no capítulo 3. Se vocês lerem o capítulo 3, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, acho que já deu 2.000 anos, né? O livro mais novo era Apocalipse, 1900 e um pouquinho. Acho que Paulo já deu uns 2.000 anos do que ele escreveu, do tipo de pessoa que ia viver nos últimos dias perto da volta de Jesus. Vocês chegam em casa e leem, vocês vão ver o tipo de homem que estaria habitando a terra nesses últimos dias que antecederiam a volta de Jesus. Eu vou adiantando aqui. O caos mundial preparará o caminho para o surgimento de um novo líder capaz de negociar a paz mundial, prometendo a segurança e a harmonia apenas por 3 anos e meio. Eu sempre disse para minha mãe, conversava com ela, e sempre digo para a Leia, é muito fácil eu fazer continência com o chapéu dos outros, tá? É mesmo? Se eu vou comprar um chapéu Prada caro de 400 e poucos pila, eu vou pegar o chapéu do Marcos. Tiro da cabeça dele, mostro na minha e faço continência para vocês. É muito fácil para o diabo, em 3 anos e meio, ser 3 anos e meio de fartura. Vai ficar os 2 carros do Tezinho, vai ficar o aposento do Tezinho, ou o salário dele, da Andréia, vai ficar o meu aposento, vai ficar o aposento dos irmãos que já são aposentados aqui. Hoje, a conta que nós temos lá do Banco Poupança, muitas vezes, às vezes a igreja tem uma necessidade e o cara fica a mão de fuinha. Hein? Mão de fuinha.
vê que o pastor está necessitado, precisando de uma oferta alçada e não damos, aí a igreja será arrebatada, aí, ou antes, do princípio das dores, aí vai lá no banco, tira, e bota. Ô, gerente, não está entrando aqui o meu número aqui. Como é o seu nome? Ah, você é do lado deles, então? Não tem dinheiro para ti. Aí o anticristo, come tudo. Aí muitas vezes nós não queremos ajudar um irmão necessitado, deixamos lá no banco, com medo do futuro. Eu não tenho medo do futuro. Ele já me guardou em tantas mazelas, viu? Eu passei por uma mazela em Bituba, que eu investi tudo para fazer uma casa por uma irmã, e o serviço faltou, não tem esses dias de nordestão que deu agora para nós. Lá quando dá esse dia de nordestão, o mar de dentro ele seca, a maré seca, vai embora, mais de 100 metros, vai embora, vai parar lá perto do canal. A Leia diz assim: ô pai, só tem 3 carazinhos na geladeira, vai tarrafiar no mar de dentro. Eu largava o trabalho, ia tarrafiar no mar de dentro para botar na geladeira, mais uns carazinhos ou sirimole que eu pegava e botar na geladeira para o nosso sustento. Sorte que os nossos filhos já estavam casados. Nunca faltou. Nunca faltou. Por isso que eu não temo o futuro. Não temo o futuro. Porque ele disse que não me deixaria órfão. Ele voltaria para me buscar. Ele disse que foi preparar moradas e veio nos buscar. Tem os crentes pentecostais, lá na Assembleia de Deus, eles contam uma história. Ele disse que uma irmã chegou no céu, morreu e foi para o céu. Aí chegou lá, o anjo assim: vem cá, eu quero te mostrar a tua casa. E foi, tu sabe, tu já está querendo rir, né? Aí o anjo foi com ela, o anjo do lado dela, um pouquinho mais atrás, caminhando. Aí ela assim: essa aqui é a minha casa, de vidro temperado, essa aqui é a minha casa. O anjo disse: não, vamos para frente. E foram. E começou a aparecer casa tudo desbengalada. E daqui a pouco ela chegou uma lá nela, que tinha uns 2 paus encostados assim. Aí assim: essa aqui é a sua casa. Aí ela assim: mas como? É a minha casa? Ele assim: é que a casa de vocês é feita aqui com o material que vem lá de baixo. Conforme o material que vem lá de baixo, a casa de vocês é feita aqui. Qual é o material que tu mandou? Isso tem fundamento bíblico. Se a nossa obra for feno e palha, ela vai se queimar. Mas se for ouro, pedras preciosas, prata, elas resistem o calor da têmpera da aprovação de Deus. Mas palha e feno, queridos irmãos, vai se queimar. Eu já vou terminando. Eu disse a vocês, o termo anticristo, queridos irmãos, pode ser aplicado tanto a um indivíduo como a um sistema de governo que representará, certo? Uma vez que controlará as estruturas mundiais para proveito próprio. Eu pergunto para vocês, sim ou não? Não tem gente já nesse mundo fazendo coisa para o proveito próprio? Mandou R$800 ou 800 mil para os irmãos, nossos irmãos que estão lá flagelados lá em Monsul e outras cidades lá, mas gastou 2 milhões de hospedagem lá na África. Tem ou não tem essa gente fazendo as coisas para proveito próprio? São essas gentes que estão vivendo os tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Olha os acontecimentos mundiais. Olha para a palavra de Deus se cumprindo no nosso meio, no mundo, na nossa cidade, nos governos. Nós não temos ordem de entregar este mundo a Satanás de mão beijada, viu, querido irmão?
Nós temos que estar entrincheirado, orando, crendo na palavra de Deus, viu? E tendo uma palavra de ordem. E que da nossa vida corra um rio de águas vivas do nosso interior. Nós somos transformados, nós somos chamados para transformar a sociedade pelo poder da mensagem do Evangelho, até que nosso trabalho aqui esteja concluído. Uma figura tenebrosa surge no horizonte da existência humana. No momento ainda está encoberto pelas sombras, mas pode irromper no cenário mundial a qualquer momento. Enquanto isso não acontecer, queridos irmãos da Filadélfia, vamos como nunca nos dedicar à oração, à leitura bíblica e à vigilância. Vamos nos consertar com Deus enquanto ainda é tempo oportuno. 9:15, quase eu termino dizendo para vocês um versículo que tem em Eclesiastes 1:15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Foi Salomão quem falou. E aquilo que falta não pode ser calculado. O que quer dizer isso, irmão Denis, para nós? Isso aqui é um zero à esquerda, tá? Vocês conhecem aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto? A versão da Bíblia, a mensagem, é isso que está aqui. Mas o que é que eu entendo aqui? Que nós não adianta nós querer endireitar aquilo que Deus fez torto. Se tem alguma coisa errada, deixa para Ele consertar. Vai chegar o dia que Ele vai consertar. Porque se nós querer nos embaraçar com isso, ver muito defeito nos outros e querer consertar o defeito dos outros, nós deixamos de ver os nossos defeitos que precisam ser consertados para subir no dia do arrebatamento. Eclesiastes 7:13, ele diz assim: atenta para a obra de Deus, porque quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quem pode? Quem pode? Só Ele. Só Ele. Né? Eu termino dizendo para vocês, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês conhecem bem a história da mulher de Ló? Jesus disse para mim assim: Demir, lembra bem da mulher de Ló. Cuidado com os teus desejos da Sodoma e da Gomorra. Cuidado com os teus desejos, com a tua enliação com a grande Babilônia que está por aí se levantando. Muito cuidado. Aí, se você acha muito difícil as coisas pela frente, olha o que Jesus diz para nós. O Senhor diz assim, ó: todo vale se encherá. Se tem buraco, Jesus vai encher. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte grande e também os outeiros, os montinhos pequenos. Vai ficar tudo uma planície, viu? E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então não te preocupa com isso, mas te prepara para o encontro do Senhor nos ares naquele dia. E que aquilo que eu não tive a capacidade de vos falar e vos ensinar, eu tenho certeza de uma coisa, que o autor da palavra, o Espírito Santo, vai vos fazer lembrar. O pastor esta semana nos ensinou, né, ou no mês passado nos ensinou, para nós sermos crentes ruminantes, precisamos deixar que a carne de hoje fique grudada no nosso dente. Não escove não, entendesse? Mas rumine. Essa palavra aqui para mim foi uma palavra gostosa, viu? Que eu não falei nada do que aquilo que eu pretendia falar, Ele me deu aqui, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe, sobrinha, viu? Que tu me deu também fogo para a mensagem. Pastor, eu gostaria que o senhor terminasse. Sobe aqui, tu não disse para mim subir? Vai pegar outro? Esse aqui. Obrigado pelo privilégio. Não quer falar mais? Tá bom? Tá muito. Vocês recebem essa palavra? Era o que vocês precisavam ouvir? Era? Quer ver ele não? Jesus vai te dar 5 números essa noite para tu jogar na quina amanhã e vai ficar rico.
Obrigado, irmão, pela palavra. Pode descer, fica tranquilo. Consegue descer aí sozinho? Não, nós vamos botar um corrimão aí, já está no orçamento já. Jesus, antes de derramar o seu sangue por Jerusalém, derramou suas lágrimas. Diante da incredulidade e da apostasia da cidade que era para ser modelo para todo mundo, ele disse assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis agasalhar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha agasalha os seus pintinhos, mas vocês nunca quiseram. E ele entra em Jerusalém e morre pelo pecado daquela nação. E quando ele ressuscita, o que é que ele faz? Com o corpo glorificado? Poderia até Pilatos dizer assim, e aí Pilatos, vai encarar agora? Mas não. Ele aparece para os discípulos. Ele vai atrás de discípulos que se desviaram e começa a falar para os discípulos tudo o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. Eu sei que é difícil, às vezes, ouvir alguma coisa, mas é preciso continuarmos ouvindo essas coisas, porque são essas coisas que vão fazer com aqueles que morreram com Cristo venham ressuscitar com Ele. Amém? Temos alguns recados. Próximo sábado e domingo, frutificai. Irmã Zulamar vai estar aqui pregando para nós. João 15, do 1 ao 8. Sobre o que fala? A videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirem lhes será feito. E João 15, do 1 ao 8, tem uma palavra, uma frase mais cristocêntrica da Bíblia, sabia? Sem mim, Jesus dizendo, sem mim, nada vocês podem fazer. Por isso que ele foi atrás daqueles discípulos e disse assim, ei, volte para Jerusalém, vão se revestir, tá? Vão se revestir. Porque esse revestimento é eu em vocês. E vocês não vão suportar a perseguição quando ela vier. Então que nós possamos estar aqui sábado, domingo, nos revestindo mais uma vez. Porque esses momentos são momentos de revestimento, sabia? Essa palavra que foi pregada hoje aqui, ela tem o poder de nos revestir. Nos revestir em Cristo Jesus, para suportar momentos difíceis que virão. E aqueles que por um motivo ou outro não puderam participar da ceia domingo passado, quiserem participar, nós estaremos servindo aqui no final. A gente faz assim, irmão, irmão não pôde vir porque estava doente, ou um filho enfermo não pôde vir. A gente ora até quarta e convida para vir quarta. Se não deu para vir, por outro problema não, a gente ora até domingo e espera até domingo. Aí se a pessoa continua enferma, daí a gente vai na casa da pessoa. Amém? Mas aqueles que estiverem aqui, quiserem participar, eu acredito que é um momento muito importante para nós estarmos servindo a ceia. Amém? Vamos nos colocar de pé? E agradecer a Deus por Ele sempre nos proporcionar aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa edificação, para continuarmos essa caminhada que é tão boa, mas ao mesmo tempo é tão difícil, tão difícil. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua palavra que tem poder de discernir, Senhor, a intenção dos nossos corações, entrar em nossas vidas e mudar o nosso modo de pensar, discernir verdades e mentiras, Senhor.
Obrigado porque a sua palavra ela é profética, a sua palavra ela nos encoraja e nos confronta para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Que essa palavra entre em nossos corações e nos fortaleça, Senhor. A certeza que as coisas vão piorar, mas no final nós temos certeza que vai terminar tudo bem para aqueles que creem no Senhor. Porque a sua volta é iminente, Senhor. Os sinais estão aí. Nós não temos medo da sua volta. Nós temos medo daquilo que o mundo pode fazer em nós se nós deixarmos de acreditar nas suas promessas. Mas nós queremos crer, continuar prosseguindo, dizendo: Senhor, faça em nós a sua vontade, Senhor. Queremos viver o teu reino aqui que um dia vai ser completo na eternidade, no dia da sua volta. Então, em nome de Jesus, prepara-nos, fortalece, nos dá força, Senhor, para enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós, vivermos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a vida de todos.